Já ouvi muitas vezes, e creio que vocês também tenham ouvido, pregações dizendo que quem vem roubar, matar e destruir é o diabo, baseado em João 10:10. Mas naquele texto Jesus estava falando do diabo ou era para outras pessoas que ele falava? Vamos fazer uma análise detalhada desse texto para checarmos e também chegarmos numa conclusão sobre o foco principal da fala de Jesus sobre quem veio para matar, roubar e destruir. Mas volto com você depois da vinheta. Olá, gente querida, que a graça e a paz da parte de Deus por Cristo Jesus esteja no coração de todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Arrependa-se. Meu nome é Fábio Santos, mas antes do assunto, peço por gentileza, se não for inscrito, inscreva. E como sempre digo aqui, eu não te peço absolutamente nada. Dinheiro, ajuda financeira, uma coisa simples que não vai te atrapalhar em nada. O que eu te peço é apenas sua inscrição, ativação do sininho, o seu comentário, também o like, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Não te custa nada e é completamente de graça. E também não se esqueça, temos vídeos aqui no canal todos os sábados às 9 horas da manhã e também vídeos esporádicos. Por isso, a necessidade de ativar o sininho de notificação, aquela opção terceira para todos, para que você não perca nenhum vídeo. Desde já, meu muito obrigado. A primeira pergunta que nos ajuda a entender esse texto é: para quem Jesus estava falando naquele momento? O contexto nos ajuda a entender isso. Alguns versos antes, em João 9, 40 e 41, observamos Jesus falando com os fariseus, quer dizer, líderes religiosos de Israel. Por causa da cura de um cego, os fariseus questionam Jesus e Jesus responde a eles sobre a cegueira espiritual deles. E é na continuidade dessa conversa que temos a fala de Jesus sobre o ladrão, que está registrado no capítulo 10 de João. Nessa continuidade, Jesus passa a fazer uma exclamação aos fariseus usando figuras conhecidas: aprisco, ladrão, pastor, porteiro, ovelha, mercenário e lobo. Em João 10:1, Jesus usa a figura do aprisco, que era um curral cercado com apenas uma entrada, não só para evitar que as ovelhas saíssem, mas também que predadores entrassem e fizessem mal às ovelhas. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. João 10:1. A saída deste aprisco era guardada e o porteiro só abria diante da presença do pastor das ovelhas. As ovelhas conhecem a voz do pastor, por isso o seguem. As ovelhas não seguem estranho, pois não reconhecem a sua voz. Depois de dizer tudo isso, João destaca: Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreendendo o sentido daquilo que lhes falava. Isso significa que os fariseus não compreendiam onde Jesus queria chegar com aquilo. Ele então segue o ensino com explicações mais claras. Jesus disse que ele é a porta para a entrada das ovelhas, ou seja, ele é a única entrada segura para as ovelhas. Jesus segue com uma crítica dura aos falsos mestres que vieram antes dele. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não deram ouvido. Esses são os falsos mestres, não conseguiram enganar as ovelhas, foram desmascarados e expostos claramente como ladrões e salteadores, como Jesus estava fazendo com os fariseus. Na sequência, Jesus volta a identificar como sendo a porta e a única entrada verdadeira para a salvação. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará
sairá e achará pastagem. A seguir, Jesus disse a famosa frase: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Depois de tudo que vimos até aqui, creio que fica claro que Jesus, considerando o contexto, não estava falando diretamente do diabo, como alguns pensam, mas dos líderes de Israel, que por conta da forma como agiam, eram ladrões que roubavam, matavam e também destruíam as vidas daquelas pessoas, pois lideravam de uma forma que não agradava a Deus. Sabemos que isso sim enquadra precisamente na forma como os fariseus conduziam as suas vidas e liderança da hipocrisia. Creio que essas características malignas são sim também aplicáveis ao diabo. No entanto, não podemos dizer que João 10,10 está aplicando essas características neste texto diretamente ao diabo. Podemos dizer que sim, o diabo também veio para roubar, matar e destruir, pois são características dele. Mas é um erro dizer que esse texto bíblico de João 10,10 diz aquilo especificamente sobre o diabo. Como vimos acima, claramente era sobre maus líderes que Jesus estava falando, em contraste com ele, o bom pastor. No verso seguinte, Jesus ainda compara esses maus líderes e mercenários que abandonavam covardemente as ovelhas, pois não são pastores verdadeiros. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo os arrebata e dispersa. Fica ainda mais claro a mensagem dura de Jesus àqueles maus homens quando analisamos o término da fala de Jesus e o que ele provocou neles. Por causa dessas palavras, rompeu novas dissensão entre judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio, e ele enlouqueceu, porque ouve-se. Esse grupo de pessoas foi impactado com a palavra de Jesus. Sabiam agora que ele falava sobre a atitude deles. Daí, partirem para ataque, tentando desqualificar Jesus de forma pessoal, pois não tinham poder e autoridade de confrontá-lo no debate dentro das Escrituras Sagradas. Sabemos que alguns podem até estar pensando que eu estou expondo o Evangelho e afastando, assustando ainda mais os ímpios da igreja. Mas se fosse para pensar dessa maneira, Jesus não teria perdido tempo discursando todas essas palavras. Não estamos aqui para afastar pessoas da igreja, mas sim aproximá-las do verdadeiro reino de Deus. Se você é membro de uma igreja ou denominação, procure se informar sobre a vida financeira da mesma, pois o verdadeiro evangelho, a igreja, adota a transparência como principal método para consolidar os fiéis. Mas se você não é membro de nenhuma igreja, saiba que existe sim igrejas limpas e tudo isso que vem adentrando no evangelho. E existem pastores verdadeiramente que estão seguindo o que Jesus ensinou. Procure uma boa igreja que esteja mais perto da palavra e siga os ensinamentos de Jesus. Mas queremos concluir esse vídeo dizendo que hoje em dia, infelizmente, muitos líderes religiosos, alguns deles, se não for a maioria, famosos e celebrados pela mídia evangélica, não são pastores, mas ladrões, pois continuam seguindo a lógica de roubar, matar, destruir pessoas com suas ganâncias. E aí, você tem visto muitos pastores distorcendo a palavra de Deus para conseguir o que deseja? Ou invertendo, como está escrito em Mateus 21, o versículo 13, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada a casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Bem, por hoje é isso. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Tchau.